O Repórter MT está recebendo aqui em seu estúdio o secretário de Estado de Planejamento, Marco Marrafon. O secretário vem aqui ao Repórter MT para a segunda vez. Ele veio ano passado, não é? Ainda no outro estúdio. Só que em 2016 é a primeira vez e eu já vou dando as boas-vindas aqui, secretário. A primeira pergunta que eu lhe faço é que foi criada uma comissão recentemente pelo governo do Estado, não é? Para discutir aí, entre outras coisas, o decreto 380. É um decreto que entraria em vigor em 1º de abril, mas agora, com uma reunião que houve na última semana, decidiu-se protelar essa data para 1º de julho. Enquanto isso, essa comissão, da qual faz parte a sua secretaria, junto com a Assembleia, o segmento empresarial, esse pessoal vai estar discutindo aí para achar um texto final que contemple a todos e que saia de comum acordo. Como que é essa discussão, essa comissão vai começar por onde, já começou, enfim. Seja bem-vindo aqui ao Repórter MT. Muito obrigado, Paulo. É sempre um prazer estar aqui com você, nosso internauta, espectador aqui. Também é uma alegria poder estar conversando sobre as realizações, mostrar também as dificuldades que nós temos e ter uma oportunidade de apresentar toda essa grande transformação que a gente está fazendo pelo Estado. O decreto 380, que se diga, Paulo, ele é um decreto muito importante. Ele representa uma adequação num modelo de reforma tributária que já tem sido exigido por todos os estados brasileiros em face do Mato Grosso, porque o Mato Grosso ele está, assim, de uma certa maneira, anômalo em relação aos demais estados. Ou seja, o que nós estamos fazendo é uma adequação para que a gente possa, então, nos enquadrar nos parâmetros nacionais, facilitando, inclusive, a simplificação tributária entre empresas que atuam fora do Brasil, fora do Mato Grosso e dentro do Mato Grosso, porque aqui as regras são próprias e precisam de corpos contábeis próprios para isso. A gente quer, junto com o setor dos contabilistas, junto com os comerciantes, justamente buscar soluções para que se simplifique, né? E ele muda a metodologia do Estado, muda a metodologia da forma de arrecadar, ou seja, a partir do decreto, quando ele entrar em vigor, passa-se a fazer como se faz em todos os outros estados do Brasil, que é o quê? Você faz a tributação em cima do valor da nota efetiva que o produto é vendido. É mais seguro esse modelo que o governo está propondo a partir de 1º de julho? Sim. Ele não só é mais seguro, como ele também promove maior justiça tributária, porque hoje nós temos uma metodologia em que é baseada na classificação das empresas e muitas vezes a classificação dela, o que chama de KNAI, não é exatamente aquilo que ela faz. Ele vai ter, então, um produto, por exemplo, vendido com 8% de tributação, outro com 27%, ou seja, a gente está gerando situações desiguais de concorrência dentro do próprio Estado da venda de produtos. Quando você tabela e vai decidir que você vai tributar pelo valor efetivo da venda e não pela presunção antecipada, então você tem aí maior qualificação dessa tributação em cima daquilo que efetivamente ocorreu. É lógico que com a melhoria dos sistemas, a própria evolução tecnológica, fica muito mais fácil fazer o controle, especialmente porque agora nós temos a nota fiscal eletrônica, né? Então a gente não precisa mais do regime de presumir qual será o lucro, porque o grande debate era esse, né? Estipulou-se uma presunção de lucro em cima das mercadorias em média 30% a 40%, quando na verdade os preços finais praticados tinham lucros maiores. Então, se tivesse já presumido corretamente, não teria nenhum aumento de carga tributária. Essa matéria, o decreto 380, ele é o pontapé inicial para uma reforma tributária mais ampla do parte do governo? Com certeza, ele já mostra uma mudança. Quem tem mais detalhes sobre isso é o secretário da Fazenda, mas o senhor também está acompanhando isso, né? Claro. O foco direto é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, justamente para representar essa parte da produção, para representar a parte do próprio setor produtivo do Estado e do comércio, pelo secretário Seneri, em diálogo com a Secretaria da Fazenda, o secretário Paulo Brustolin, ali trazendo muitas vezes aquela visão mais própria do Estado. Ainda que sejam dois homens de mercado, ou seja, a gente tem muita sensibilidade em cima daquilo que o governador sempre prometeu. O Estado não pode ser um atrapalhador. E temos defendido com veemência que não haja aumento da carga tributária. Nós somos o único Estado do Brasil que desde o início se posicionou firmemente contra a CPMF. Nós não estamos fazendo aumento da carga tributária, ou seja, o efetivo de alíquotas permanece igual. Então, mas a gente precisa aprimorar o sistema. Quando você aprimora o sistema, aquelas distorções que havia no passado muitas vezes podem aparecer.
de qualquer modo, ela é um pontapé importante, um primeiro passo dentro do contexto da reforma tributária, cuja Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento Econômico tem capitaneado. O governador Pedro Taques, secretário do Marrafon, decidiu aí criar a chamada Câmara de Gestão, que na minha concepção, me corrija se eu estiver equivocado, nada mais é do que um monitoramento direto com aquilo que ele se comprometeu com a sociedade, é isso? Como vai funcionar essa Câmara de Gestão? Isso. A Câmara de Gestão ela é composta pela Secretaria de Planejamento, comigo, secretário Paulo Brustolin da Fazenda e secretário Júnior Modesto de Gestão. O governador fez um foco muito interessante na última reunião sobre o papel da Câmara e a gente vai assumir funções de coordenação e também de apoio às secretarias. Coordenação naquelas matérias que nós chamamos de operacional. Eu não posso, a cada momento que um secretário tiver alguma demanda interna e precisar de uma palavra do governo central, fazer uma reunião com o governador, a agenda do governador é agenda difícil. Então, nós reservamos a definição do modelo de gestão, e isso foi uma definição pessoal do governador Pedro Taques, é que o governador ficasse mais focado nas questões estratégicas. Mais livre para cuidar de assuntos isso, mais para pensar as mudanças, e então ele não pode ficar pensando nos detalhes. Para isso tem um secretário. Né? Exatamente. Então a Câmara de Gestão ela atua nesse meio de coordenação das ações que a gente chama de tática operacional, ficando ao governador a grande estratégica. Então o governador ele faz o quê? Chamada governança. Que é isso? Estabelece as diretrizes, determina a estratégia e as obras prioritárias, monitora como isso ocorre, avalia. Já a gestão propriamente dita, ela tem um passo a mais, que é o quê? Pega as diretrizes, executa as diretrizes, monitora a execução e reavalia. Então esse passo de executar aquilo que o governador determinou é o passo de coordenação que a gente vai fazer dentro do modelo de gestão, que é um modelo de gestão integrado a partir do centro de governo. A própria ideia dos gabinetes surgiu assim. Agora, para além dessa etapa de coordenação, o próprio sistema de monitoramento, a gente tem um sistema novo de monitoramento que deve ser entregue agora dia 15 de março, que vai fazer o monitoramento. É o Monitora, você está falando? Exatamente, o Monitora, que ele pega já, a gente hoje usa planilhas de Excel, faz sistema de abastecimento de dados. Agora não, agora preencheu na ponta, imediatamente já vai para o sistema, o Observatório de Gestão já está lançada a listação das telas, né, o chamado Video Wall, e agora então nós vamos poder, imediatamente, assim que for preenchido, o governador já tem acesso ao monitoramento. Ou seja, esse monitoramento aí, ele vai fornecer instrumento que você, gestor, possa acompanhar quase que em real time, quase que em tempo real. Em tempo real, essa é a ideia, em tempo real. Porque a grande questão é você trazer informações para que o gestor possa ter uma boa tomada de decisão. Então, antes de, por exemplo, mexer numa determinada secretaria, antes de acusar alguém de não está andando os processos dentro da sua coordenação, imagine uma área sistêmica, uma área administrativa, um gabinetezinho lá, uma coordenação, antes de acusar alguém ou de analisar, nós identificamos onde que realmente está travando o processo. Aí você evita fofoca, você evita brigas internas, porque vai aparecer. Os procedimentos internos possuem prazo, aquele que não cumpriu, o sistema vai avisar. Mas nós vamos saber quem que está. O sistema anterior, o que o governo vinha usando, até em 2015, ele não fornecia documentos, relatórios. Esse sistema Monitora vai fornecer relatórios? Fornece relatórios já. Porque os relatórios a gente fazia a partir dos dados e entregava ao governador. Que era o próprio secretário que fazia, o próprio gestor que fazia, né? Na verdade é a Secretaria de Planejamento. A gente fazia um diálogo, pegava todos os dados, aí montava os relatórios. Mas era manual cada um. A gente carregava tudo nas planilhas Excel, né? Então os dados vinham manualmente digitados lá, eu tinha acesso aqui na planilha, aí então a gente fazia um PDF colocando em gráficos aqueles dados que estavam lá para apresentar o relatório para o governador. Agora não, terminou, deu enter, ele já entrega o relatório pronto. E isso já está meio que linkado com o tal observatório que o governo Exatamente, já tem. Porque isso que é muito importante, mais que monitoramento, a ideia do observatório é fornecer dados, indicadores, índice de cumprimento de promessas, para que o governador tenha uma boa tomada de decisão. Com informações você decide melhor. Então o observatório vem com esse objetivo e o sistema Monitora ele vai ser a grande porta de entrada do observatório. E a Câmara de Gestão também vai trabalhar com ele. Então nós vamos integrar essa ideia do apoio, monitoramento, coordenação nas ações táticas, monitoramento e também o apoio operacional em questões em que haja mais urgência e prioridade governamental. Então a gente já tem uma determinação do governador que, em conjunto com o secretário de cada pasta, quando nós identificarmos
um processo que está muito burocrático, um travamento em alguma ação. A ideia de Estado para resultados pressupõe entregas, resultados. Então o governador falou, vocês desçam a secretaria, conversem com o secretário e junto com o secretário, então construam uma solução para melhorar e tornar a gestão mais eficiente. Então a gente está descendo no chão de fábrica mesmo. Então, aí isso, na minha avaliação aqui, está fazendo o governador, fazendo do governador Pedro Táxi um perseguidor de resultado, né? E o governo digital também é uma consequência disso também, não é? Com certeza, ou não? Com certeza. Nós temos uma visão muito clara do conceito e do que nós queremos do Estado. Isso precisa ser dito. Nós queremos um Estado que seja estratégico, mais inteligência e menos braço. Braços e serviços ele pode comprar desde que ele compre bem, mais barato e faça uma boa regulação disso aí. Nós queremos um Estado que seja um Estado regulador, ou seja, um Estado que tenha essa inteligência de pensar os problemas do presente para resolver e construir as soluções do futuro, mas que também monitore a execução desses serviços públicos. Principalmente se você utiliza, por exemplo, uma parceria público-privada, você precisa ter bem claro que a parcerização com o privado ela é muito importante e interessante. Mas você precisa do braço estatal forte fiscalizando, porque, como no Estado, o mercado também é formado por homens, e homens muitas vezes falham. Passíveis de falhas. Exato. E o mercado ele tem uma diferença. O Estado ele tem que pensar no público, o mercado ele pensa no lucro. Então você tem que monitorar forte. Terceiro passo é justamente então um Estado estratégico, né, como eu falei, primeiro estratégico, depois Estado regulador e um Estado indutor do desenvolvimento. Então como que você induz o desenvolvimento do campo social e econômico? Ofertando soluções, provocando mudanças e no campo social realizando políticas públicas. Esse modelo conceitual de Estado, ele é um Estado mais leve, ele não pode ser um Estado elefante branco, atrapalhador. E nós já temos feito mudanças disso, fizemos mudanças na empresa de tecnologia, agora a MTI, estamos fazendo mudanças no Detran, nesse sentido. Então tudo faz parte de um grande projeto conceitual do Estado do século XXI. Dentro desse projeto, tem 3 grandes objetivos estratégicos, 3 grandes passos que têm suas subdivisões. A primeira delas é equilíbrio fiscal. Não tem condições de você trabalhar o Estado sem equilíbrio fiscal, você gastar mais do que ganha, você vai colocar o Estado em falência. Segunda delas é Estado para resultados, ou seja, tem que ter entrega. E o terceiro passo, que não é, parece sequencial, mas não é totalmente, é quase que simultâneo, é o governo digital. Porque o governo digital ele vai ressignificar os 2 primeiros. O que significa isso? Que ele vai fortalecer os 2 primeiros. Então, por exemplo, se eu aumento o número de serviços via aplicativos de celular e smartphones, e a população tem acesso a um serviço de melhor qualidade, sem precisar ir ao balcão do serviço público, eu ganhei eficiência. E ao mesmo tempo eu ganhei em custo, porque eu vou atender mais gente com menos estrutura, menos energia elétrica, menos cafezinho, menos água, percebeu? Ou seja, quando você tem a tecnologia, imagine na segurança, fiz recentemente uma viagem para estudar o modelo de segurança da cidade de Nova York. Quando você tem tecnologia a teu favor, você potencializa muito a ação policial. Eu posso estar monitorando dentro de um centro de comando e controle e disser exatamente para o policial, olha, o bandido está na rua tal e tal, tal, ele vai entrar aqui. Ou seja, ele já dá a volta e já pega exatamente no lugar. Ele não precisa fazer grandes perseguições. Então, estamos aí... É uma realidade que, a propósito disso, está longe aqui do estado de Mato Grosso? Usar essa tecnologia? Não, está muito perto. Está muito perto. O governo pensa já em lançar a mão de recursos para que haja um aprimoramento nesse sentido? Porque se tem a tecnologia à sua disposição, você trabalha mais com a cabeça e evita até gastos, né? Exatamente. É essa a ideia. É o Estado inteligente. Né? Foi uma experiência muito interessante essa de poder aprender. E junto com a delegação de Mato Grosso, tinha delegação de vários países, da Inglaterra, do Canadá, da Bélgica, países de primeiro mundo que estão implantando os seus sistemas de segurança inteligente, até porque eles também têm muita preocupação com o terrorismo. Está então, em fase de estudo isso, ou que a gente já pode vislumbrar uma data num futuro não muito distante? Nós já estamos avançando muito. A tecnologia de informação da Secretaria de Segurança, o secretário Fábio já está trazendo soluções inovadoras próprias para o estado de Mato Grosso. As novas viaturas já devem vir, algumas já tem, inclusive dessa novo lote, são os tablets de localização. A gente vai investir em sistemas de câmera que possam detectar, então ela monitorando a rua, se ela percebe um rosto e identifica que é alguém foragido da polícia, não precisa fazer a abordagem. O policial já aborda sabendo que aquele cara tem uma ordem de prisão contra ele. Então todo esse sistema já está em implantação. Não fica muito caro isso?
responsável na questão do planejamento, não fica muito caro para o orçamento que tem o Estado de Mato Grosso, mesmo os vindouros, né? Não só o do 2016. Se bem utilizado, não fica caro. Só que você precisa sempre de uma conscientização para como lidar com o material, são aparelhos delicados, por exemplo, tablets, né? Então a gente precisa trabalhar bem essa parte e comprar aparelhos que possam resistir à pancada. A vida numa viatura não é uma vida fácil, tem que fazer perseguição, tem vários momentos em que você tem uma grande pressão, né? Mas a ideia é que cada policial possa ter um sistema de controle a partir do seu próprio smartphone, um sistema de smartphone tipo tablet, na viatura, e a partir daí então uma interligação completa com o centro de comando e controle, e aí o centro de comando e controle possa dar essas diretrizes. O secretário Fábio Galindo está muito avançado nisso, ele estuda muito essa área. Aliás, ele ganhou prêmios lá de Minas Gerais e Pernambuco justamente por estudar isso. Então é uma questão que está avançando. Secretário de Estado de Planejamento, Marco Marrafon, falando conosco aqui no Repórter MT.